A paz do Senhor, meus amados e queridos ouvintes aqui da Palavra de Deus. Quero trazer uma mensagem tendo por tema sendo servos e contribuidores nas etapas de uma vida cristã, a qual o capítulo está em 1 Coríntios 3, 1 ao 11, que diz desta maneira: E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais credes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vamos ler até o 11. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, meus amados, neste texto, nestes versículos da palavra do Senhor, amados irmãos, a palavra de Deus é quem nos sustenta, pois a mesma é alimentos para nossas almas. E nós, sendo servos do Deus Altíssimo, devemos compartilhar a mesma. Ainda que seja um pouco que sabemos, Deus faz multiplicar. Assim como em Mateus capítulo 15, versos 35 e 38, ali sobre a multiplicação dos pães, Deus ainda faz com a sua palavra. Conta-se uma história que um irmão estava entregando folheto e os homens muito bravos daquele lugar pegam um folheto e rasga em vários pedaços diante do irmão. E um dos pedaços daquele folheto cai na dobra de sua calça. Aí, quando aquele homem chegou em casa, viu aquele pedaço do folheto que estava escrito Jesus é, e aquela frase não saía da cabeça dele. Jesus é, e indagava ele consigo mesmo, a ponto de ele ir procurar o irmão para saber o que Jesus é. Ou quando ele achou o irmão foi dizer para ele: Jesus é a salvação para o perdido, força para o fraco, consolo para o aflito. Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, em ele querer saber quem Jesus é, ele soube, e a palavra do Senhor entrou no seu coração. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo sempre. As pessoas sendo novas convertidas, seres humanos falhos, os irmãos de Corinto precisavam ser ensinados com a palavra para serem libertos, pois o apóstolo Paulo menciona que havia no meio deles dissensões, invejas, contendas, estavam ainda praticando as obras da carne e precisavam ser podados, ensinados a vencer as paixões carnais. Estavam como meninos, até tomando partido, dizendo: um eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo. Esses homens, servos de Deus,
que passaram por lá, contribuindo na vida cristã deles. Nisto, Paulo vai dizer que devemos estar firmados em Cristo, que é a nossa base, onde devemos estar alicerçados, a nossa rocha inabalável, e não em outro fundamento, porque não há outro fundamento, não há outra base, é somente Jesus Cristo que nós devemos estar firmes. Então os coríntios estavam como meninos, eles precisavam ser convertidos, eles precisavam ouvir mais ainda a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela vai moldando o caráter dos cristãos. A palavra vai dando força, firmeza, fé, ânimo, estratégia. Somos servos, vamos contribuir para que nosso próximo venha ouvir a palavra de Deus e ser tocado pela mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui já passaram homens de Deus em todas essas localidades pregando, mas quem dá o crescimento é Cristo. Um menciona uma palavra, o outro fortalece, mas quem dá o crescimento é Cristo Jesus. A palavra, ela não volta vazia, ela está sendo plantada, e a obra do Senhor Jesus, e a obra é do Senhor Jesus, e Ele está cuidando, e trará resultado no tempo certo, como diz em Isaías capítulo 55, verso 11. Em 1 Coríntios 3, do 20 ao 23, expressa que tudo seja para a glória e honra do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glória não é para o pregador, não é para o homem, mas a glória é para o Senhor, o Deus da igreja, o Deus da obra. Louvado seja o nome do Senhor. Como temos contribuído para essa construção, este alicerce, será que com palavras, com ações, com testemunho, nossa vida? Nós precisamos pregar o Senhor com a nossa vida. Será que estamos como os crentes de Corinto, precisando de advertências, exortações, por haver contendas em nosso meio, ou nós estamos como Paulo e Apolo, pregando, plantando, pregando a palavra do Senhor, sendo servos contribuidores para a vida cristã, porque Cristo é quem dá o crescimento e a força e a fé e firma os nossos passos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.